Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E hoje vou gravar mais uma videoaula para a gente dar continuidade às nossas videoaulas. E a gente vai tratar do assunto de história. Antes de mais nada, deixa o seu curtir aí embaixo, tá? Aperte o joinha, se inscreva no canal e fica em casa. A regra é ficar em casa, tá bom? Para a gente se cuidar, se prevenir. A menor prevenção contra esse vírus é ficando em casa, beleza? Então a nossa aula hoje ela é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então é uma aula, vou tentar fazer uma aula mais dinâmica possível, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito que aconteceu ali no começo do século XX, tá certo? Então, para a gente dar o pontapé inicial, a gente vai estabelecer algumas informações, tá? A Primeira Guerra Mundial, conhecido como Grande Guerra, antes de 1939 e também chamada de Guerra das Guerras, ela aconteceu ali, foi um conflito mundial que aconteceu em 29 de julho de 1914 e foi até 11 de novembro de 1918. E antes da gente falar, dar continuidade à nossa aula, a gente tem que lembrar o seguinte: eu vou trabalhar com vocês com um livro, vou pegar aqui o livro, tá certo? É um livro de história que eu gostei muito desse livro, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Belle Époque Europeia. A gente vai usar esse material, vai estar aqui na descrição, vai estar o link, vou separar tudo bonitinho para vocês, tá certo? Então o que foi a Belle Époque Europeia? Então vamos acompanhar a leitura ali em cima, aqui, ó. Opa, para cá, aqui, ó. Lá em cima. Os países da Europa Ocidental experimentaram um período de relativa tranquilidade a partir de 1871, com o encerramento da Guerra Franco-Prussiana e a repressão à Comuna de Paris. O desenvolvimento tecnológico provocou uma profunda alteração nos comportamentos sociais. A incorporação da fotografia, do cinema, do automóvel, da bicicleta, da eletricidade, do telefone ao cotidiano dos habitantes das grandes cidades interferiu na cultura da época, criando uma atmosfera de bem-estar, divertimento. Então, quer dizer, todo mundo estava bem nesse período, né? Ali no finalzinho, antes da guerra começar. Tal situação ocorria simultaneamente ao avanço das potências capitalistas europeias sobre a África e a Ásia. A gente falou sobre o imperialismo e o neocolonialismo. Enquanto estava tudo bonitinho ali até 1914, antes da guerra começar, estava todo mundo também aproveitando e buscando seu mercado, também seu mercado consumidor, seus produtos, e para dar uma melhor vida para a burguesia, certo? Então vamos ver aqui. Separei um vídeo para vocês aqui. Deixa ele abrir aqui. Então a gente vai falar um pouquinho então sobre a Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. O fim do século que precedeu ao XX mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Além disso, o rei da Inglaterra, o czar... Então, a gente viu aqui um trechinho, né, do vídeo sobre a Belle Époque, né? É interessante porque a gente vê um pouquinho como que é a sociedade nesse período, né? Como que a sociedade estava funcionando nesse período. Então, eles estavam vivendo, né, bem. Então,
Então, a guerra travada entre França e a Prússia em 1870 foi o último grande conflito, né, na Europa no século XIX. Depois disso, o continente europeu atravessou um período de quase meio século de relativa paz, quase 50 anos de paz, certo? É isso que a gente tem que lembrar. Nesse período, a partilha de territórios da Ásia e da África entre alguns países europeus e o acelerado processo de industrialização das nações europeias estabeleceram um novo equilíbrio de forças na Europa. Então, cada um buscou as suas riquezas na Ásia, na África, para poder tentar se manter. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Império Austro-Húngaro e Itália projetaram-se como as grandes potências do continente, ao passo que a outrora poderoso Império Turco-Otomano entrava em declínio. Então tinha um império ali naquele meio tempo ali que estava em declínio também, certo? Muito bem. Para garantir o equilíbrio e assegurar-se de que nenhuma nação rival ameaçaria seus domínios, as potências começaram a modernizar-se e fortalecer seus exércitos, adotaram o serviço militar obrigatório, fortificaram suas fronteiras e investiram em armas cada vez mais sofisticadas, certo? Essa corrida armamentista começou ainda modestamente no final do 1880 e se acelerou nas duas primeiras décadas do século XX. Então ali no 1900 eles estavam começando a gastar um pouquinho nas armas. Segundo dados do historiador Eric Hobsbawm, os gastos militares dos britânicos, por exemplo, foram de 32 milhões de libras esterlinas em 1887, final do século XIX, e subiram para 77 milhões entre 1913 e 1914, certo? Então assim, a gente pode perceber que teve um pouquinho então aí um avanço militar, né, nessa questão de como que os países estavam vendo, né, como que os países estavam enxergando então a militarização. Na verdade eles se prepararam como se fosse uma guerra fria daquele período ali em 1870 e 1914, então eles estavam se preparando para poder manter como assim, vamos dizer assim, todo mundo estava buscando riqueza, então de repente um com medo de um avançar em cima do outro e vamos se precaver, né? Então parece que eles já estavam adivinhando que ia ter uma guerra em 1914. Certo? Eu quero comentar aqui então que nós temos então Jogos Olímpicos nesse período, né? Então quer dizer, para esses soldados, eles tinham muitas vezes você tinha que ter preparação física. Então com isso você tinha aqui um pouquinho desses Jogos Olímpicos da Era Moderna, ajuda um pouquinho a organizar, né? As realizações científicas e tecnológicas do século XIX estimularam também um novo olhar sobre o corpo humano. Então quer dizer, por que a gente fala do corpo humano? Porque os soldados que nós temos aqui nesse período vão se preparar baseado em algumas questões desse mesmo período. A partir de então, afirmava-se necessidade de educação física, desenvolvimento de atividades esportivas para o aperfeiçoamento do ser humano. A modernização dos corpos acompanhava a modernidade que se instaurava. Corpos sadios e atléticos deveriam ser a expressão da civilização tecnológica. Ao mesmo tempo que você tem, então, essa questão dos exércitos, das armas, tudo se formando, então você tinha que ter esse cuidado, né, com o corpo humano. Foi apenas no contexto da Revolução Industrial que se criaram as condições para o resgate dos ideais olímpicos. Na Inglaterra, as práticas esportivas foram introduzidas na programação curricular. Coesão de classe, disciplina e força física seriam também ingredientes fundamentais para a formação dessa elite que comandava o Império Britânico. Então, baseado um pouquinho na Belle Époque, nesse período que a gente tinha, então você tinha também essa questão da elite se cuidar. Esportes amadores serviam de linha social divisória como relação às classes subalternas. As acirradas polêmicas em torno do amadorismo versus profissionalismo no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX significavam impedir ou permitir que classes operárias tivessem acesso às modalidades esportivas que se organizou em escala mundial. Então, para você ver, eles tinham um pouquinho dessa questão de deixar a elite realmente manter a mente sã e corpo são, certo?
A organização das Olimpíadas de 1900 em Paris enfrentou diversas dificuldades geradas pelos sentimentos nacionalistas. A lembrança da Guerra Franco-Prussiana da década de 1870 mantiveram tensas as relações entre a Alemanha e a França. O clima de hostilidades acompanhava atletas e torcedores em Paris. Uma partida de rugby entre franceses e alemães exigiu intervenção enérgica da polícia para controlar a torcida. No contexto militarista, olha lá, vamos ver, porque assim, a gente tem essa questão militar aqui no meio. Vamos até colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. No contexto militarista, tá aqui, ó. Tá aqui nessa parte de baixo aqui do livro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Isso, vamos lá. O pentatlo moderno fez sua estreia olímpica no Estocolmo, na Suécia, em 1912. As 5 modalidades que passaram a fazer parte da prova foram escolhidas com base nas peripécias de um soldado encarregado de levar uma mensagem. Ele inicia a viagem a cavalo, na equitação, é obrigado a desmontar e enfrentar adversários em duelo de espadas e, no caso, a esgrima. Consegue escapar, mas tende a abrir caminho no campo inimigo a tiros. Cruza o rio a nado, atravessa um bosque correndo e chega ao destino. Olha para você ver. Então, era o clima de guerra se alastrando, apesar de muitos acharem impossível evitá-la. Que a próxima Olimpíada possa contribuir com esta para bem-estar geral e engrandecimento da humanidade. Para ela ser preparada com um trabalho eficiente em tempos de paz, discursou Coubertin no banquete de encerramento da Olimpíada de Estocolmo oferecido pelo rei Gustavo V da Suécia. A cidade foi escolhida para sediar a próxima Olimpíada foi Berlim. Coubertin e o Comitê Olímpico acreditavam que a indicação da Alemanha para a sede dos Jogos de 1916 poderiam contribuir para a paz. Erraram. Os Jogos Olímpicos não puderam ser realizados na Alemanha, em Berlim, por conta do começo da guerra. Certo? Voltando aqui, vou fazer uma apanhada de informação. Então aqui uma charge 1885 organiza a chamada Paz Armada. Então, Bismarck à esquerda, aqui o Bismarck está aqui, representando a Alemanha, o tio Sam à direita, símbolo dos Estados Unidos, e John Boone significa a personificação da Grã-Bretanha. Então é como se eles ficassem trocando farpas entre eles aí explicando como é que funciona essa questão da guerra. Então vamos lá. A forte política de alianças. Vamos ver o que é essa política das alianças aqui. Então, fortemente armadas, essas nações evitaram guerrear entre si, preferindo resolver suas disputas por meio de acordos diplomáticos e alianças. Em 1882, por exemplo, os governos da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália formaram a Tríplice Aliança. Em resposta, em 1907, os governos da Inglaterra, da França e da Rússia criaram a Tríplice Entente. Então, a Tríplice Aliança. Então, a um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, a Tríplice Aliança, e do outro lado, em resposta, como se fosse uma tensão política, então você tem a Tríplice Entente. Embora evitassem um confronto direto, o clima de tensão entre as potências europeias era muito grande. Na verdade, vigorava entre elas uma paz tensa e instável. A qualquer momento podia acontecer a guerra. Por isso esse período ficou conhecido como Paz Armada. Então ali entre 1871 e 1914, então essa tensão que existia entre os países, a gente chamou de Paz Armada. Certo? Muito bem. Então vamos falar de outro assunto aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho do fascínio pela tecnologia. Aqui. Acompanhando aqui. Eu vou fazer essa troca, tá? Porque eu estou entre o livro e entre o material que eu preparei.
Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, predominava o fascínio pela tecnologia. Seus maiores defensores sustentavam que os seres humanos eram conduzidos ao progresso e que pela luz da ciência se produziam pessoas cada vez melhores e mais sábias. O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da cultura industrial, da indústria cultural de massa, como cinemas, parques, exposições, criavam uma verdadeira celebração à tecnologia. Uma ilusão acerca do poder do desenvolvimento tecnológico seria desfeita a partir de 1914 com o início da guerra. A racionalidade tecnocientífica produziu a mais devastadora guerra da história da humanidade até então. Então, quer dizer, até então, para você ver como que é. Então, você tinha, antes da Primeira Guerra Mundial, acredito que você não tinha tanta tecnologia quanto imaginamos ter hoje. E quando a guerra começa, então, de fato, você percebe que todo esse progresso teve consequência, porque com esse progresso tecnológico você capacita combatente a se exterminar com eficiência impressionante, né? Equiparando as armas químicas, aviões, bombardeiros, submarinos, ou seja, olha para você ver como que o negócio é. Então, quando a guerra de fato começa, você tem assim por exemplo, você tem cerca de 17 milhões de pessoas mortas, 20 milhões de pessoas feridas. E assim, o desenvolvimento de transporte de avião, de navio, tudo isso, gente, ajudou para a guerra começar e ir longe. E longe, porque como você não teve a tecnologia anteriormente nas guerras anteriores, agora você tem, então você consegue dizimar mais gente, você consegue matar mais gente, e tudo isso, sabe, de uma forma bem absurda. Certo? Vamos lá. Vamos passar aqui. Opa. Então, aqui, vamos lá. Então, vou pôr uma mapinha para você aqui. Então, aqui você tem a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Então, aqui você tem a Tríplice Entente. E aqui você tem aqui, ó, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro. A Alemanha está por aqui, gente. Olha para você ver a Alemanha está toda aqui, ó. Olha como é que a Alemanha era grandona. Depois tudo isso foi dividido, porque as consequências da guerra foi que a Alemanha teve que dividir seus territórios. Então tá aqui, ó, Alianças Militares Europeias em 1914, lembrando, então tá aqui, ó, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Muito bem. Então, Europa e seus novos países ao final da Primeira Guerra. Então, Império Alemão tá aqui, e aqui você tem Império Austro-Húngaro. Depois tudo isso aqui vai mudar, né? Todos esses países, né? Tudo isso vai mudar na sequência. Então, vamos lá. A questão balcânica, né? Os Balcãs, quem eram os Balcãs? Principal caminho entre Ásia e Europa. Então, você pega a Europa aqui, então você tem toda essa questão aqui, esses caminhos esses estreitos que tem aqui, todo esse espaço que você está vendo aqui é os Balcãs. Países compõem a região. Então você tem a Sérvia, Montenegro, Albânia, Grécia, Bulgária e Romênia. Então, todos esses países que você vê aqui, então a Grécia aqui embaixo, também, todos esses países aqui é os Balcãs, que é onde você também, quando você fala dessa questão da tecnologia, você também fala um pouco também de como que fica o caminho para poder levar os produtos, né, para a Europa. Tudo isso houve influência, né? Tudo isso aqui teve uma grande influência. Então vamos lá, estopim da guerra. Então, fatores do estopim da guerra. As disputas coloniais entre as nações industrializadas na Europa. Então, por isso que eu falei a questão dessa disputa por mercados. Espera aí, vamos voltar aqui. Um pouquinho aqui, então. Vamos lá. Voltando aqui. Política de alianças. Opa. Disputa por mercados. No início do século XX, a tensão internacional era cada vez maior. Os governos da Inglaterra e da França temiam a crescente industrialização da Alemanha. Olha lá.
o perigo para nós não é o engrandecimento da Alemanha, é a estagnação de nossa riqueza. Então eles não estavam preocupados com a Alemanha crescer, estavam preocupados se ela cresce, você não vende seu produto, de nossa população e do nosso comércio. A política colonial, apesar de tudo, representa nossa fonte da juventude, escreveu o Barão de Coubertin. O crescimento ocorrido durante a Belle Époque acirrou as tensões entre as potências capitalistas. As rivalidades econômicas e o nacionalismo e a ampliação da capacidade destrutiva possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico constituíram o combustível que incendiaria o mundo. Os Estados Unidos desenvolviam os setores químicos e automobilísticos. Na Alemanha estabelecia uma forte produção de armamentos. A produção de ferro e aço dos dois países superava a inglesa. Então, ou seja, a Alemanha e os Estados Unidos ali estavam produzindo muita coisa e estavam superando a Alemanha, a Inglaterra gigantescamente. Então, o que acontece aqui para esse estupim da guerra? Esses fatores. Então, todo mundo estava começando a crescer, e tinha um país preocupado que se o outro cresce demais, ele começa a ficar sem mercado, né? Nesse contexto, o governo alemão exigiu uma nova partilha dos territórios coloniais para suprir suas necessidades de mercado e de matéria-prima. Então ela queria aumentar os seus territórios para vender. A Inglaterra, por sua vez, detentora do maior império colonial e do maior volume de exportações, para se defender e ampliar seus domínios, também se militarizava rapidamente. Olha o contexto aqui, gente, olha o contexto interessante. Era uma corrida para produzir cada vez mais armas, dessa forma amedrontar o inimigo. Então a Alemanha, a Inglaterra, ela começou a se proteger de que forma? Produzindo mais armas. Porque ela estava com medo da Alemanha crescer, Estados Unidos crescendo, todo mundo crescendo. E aí, como é que fica? Como é que fica isso daí? Certo? Vamos lá. Então tá aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vamos elencar aqui, então, o estopim da guerra. Mais. Então você tem aí fatores: as disputas coloniais entre as nações industrializadas, a gente já falou, então, seja Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra estavam disputando espaço. O clima de instabilidade entre as potências europeias, então a Europa estava tendo um clima ali meio complicado. E o revanchismo francês, ou seja, a França teve aquela guerra franco-prussiana, então eles queriam se vingar lá, eles estavam querendo voltar lá atrás e ficar lembrando aí. Movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O pan-eslavismo e o pan-germanismo a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, vamos ver aqui. Estopim da guerra. Já vai ver que o computador está um pouquinho lento, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da guerra. Deixa o computador aqui me ajudar. Acho que ele quer me ajudar hoje. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão
matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Mas o pequeno revólver de Príncipe dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas. Tá aí, então, vocês acompanharam um pouquinho o estupim da guerra, né? O que foi, então, o que foi essa guerra, o que aconteceu, né? O que de fato aconteceu. Foi, então, a morte do Franz Ferdinand. Então, com isso, então, você tem aí um pouco do que aconteceu, no assassinato. Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, então foi a causa imediata da guerra, foi o estopim da guerra. Vamos lá. Então, no dia 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, em visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia, foram assassinados por um estudante bósnio simpatizante da Sérvia. O atentado seria considerado o estupim da Primeira Guerra. Em 28 de julho, o governo do Império Austro-Húngaro, contando com o apoio do governo alemão, seu parceiro na Tríplice Aliança, declarou guerra à Sérvia, acusando as autoridades de conivência com o assassinato do arquiduque. Olha, você vê, história muito extensa, né? Extensa. Fiéis à sua aliança com a Áustria, os alemães declararam guerra aos russos e franceses que integravam a Tríplice Entente juntamente com os ingleses. Então, aí começou, um declarou guerra para o outro. Dia 4 de agosto, o governo da Inglaterra juntou-se a seus parceiros da Entente e entrou no conflito contra os austro-húngaros, os alemães e alemães, né? Então, tá aqui. Em pouco tempo, outros povos como os japoneses, interessados nas possessões alemãs do Pacífico, e os turcos otomanos, adversários dos russos, também entraram no conflito. Os primeiros ao lado da Tríplice Entente, os segundos em apoio às potências centrais, isso é a Alemanha e a Áustria. O governo italiano, cujo país fazia parte da Tríplice Aliança, manteve-se neutro inicialmente. Apenas em 1915 a Itália entrou na guerra ao lado da França, da Inglaterra e da Rússia. O Brasil declarou-se neutro logo no início do conflito, mas no final decidiu entrar na guerra. O Brasil também entrou na guerra. Inicialmente, os líderes europeus acreditavam que a guerra não duraria muito tempo, quer dizer, já estão falando, né, como que não ia durar. O conflito, porém, revelou-se muito mais difícil de ser superado. Durou 4 anos, envolveu muitas nações e teve ações de brutalidade sem precedentes, afetando a vida não só de militares diretamente engajados, mas também da população civil, que não fazia parte das frentes de batalha. Quer dizer, o povo pagou e pagou muito caro por essa guerra. Muito caro. Bem, vamos ver aqui. Vou colocar aqui no charge aqui. Então, charge de J. Carlos, publicado em 1918 na revista Careta. Ela critica a insistência do governo alemão em permanecer na Primeira Guerra Mundial. Na imagem, o Kaiser, o alemão Guilherme II, diz a um de seus oficiais: é preciso inventar uma pena para punir esses desertores que abandonaram a pátria antes do tempo. Muita gente fugiu de tudo isso para não ter que lutar na guerra, porque sabia que se lutasse ia morrer, justamente por aquilo que eu falei. Pessoas, elas tem uma melhora tecnológica, então você sabia que a possibilidade de você morrer era muito grande, certo? Então, olha a imagem aqui. Então você tem aí, com a ida dos homens para as frentes de batalha, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho. Nessa fotografia que você está vendo aí, colorizada digitalmente, né? Vemos mulheres do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, empregadas em uma indústria de armamentos. Você tem, inclusive, isso daí, né? Você tem a indústria de armas que as mulheres iam fazer. Então, vamos para as fases da guerra. Então, a primeira fase ela foi de 1914 a 1915, então é a guerra de movimento. As tropas procuravam se mobilizar rapidamente em campo aberto, com o propósito de conquistar territórios.
A tática, porém, revelou-se infrutífera. Os avanços territoriais eram pequenos e as perdas humanas muito grandes. Certo? Aí você tem aqui a segunda fase. Então foi de 15 a 17. A Guerra de Trincheiras. O que foi a Guerra de Trincheiras? Então, vamos ver o que foi a Guerra de Trincheiras. Muitos soldados partiram para a guerra embalados por canções patrióticas, esperando um conflito de cooperação. Por aí. No início dos combates políticos, os líderes militares e jornais nacionalistas dos mais diversos países prometiam que os soldados já estariam em casa nas festas de fim de ano. Enganam-se eles. Poucos poderiam imaginar que seriam cerca de 4 anos de derramamento de sangue. Então, quer dizer, você vê que foi um negócio assim complicadíssimo, né? Foi um negócio que não foi bem o esperado, né? Os militares alemães puseram em prática o plano Schiffen, que previa atravessar a Bélgica, país neutro em relação ao conflito, um país que não se mostrou dentro do conflito. Assim evitariam as defesas francesas da fronteira e poderiam ocupar Paris rapidamente. Então os alemães tiveram também aí, eles tentaram cortar caminho pela Bélgica, porque a Bélgica está fazendo fronteira com a França, então eles tentaram cortar por lá. Apesar da vitória inicial sobre os franceses, o sucesso da Alemanha não foi completo. Os russos invadiram a Prússia Oriental, obrigando os generais alemães a transferir suas tropas do fronte francês e dificultou o avanço das forças germânicas. A 64 km de Paris, o exército francês, reagrupado e apoiado pelos ingleses, resistiu ao avanço alemão. Essa é a questão. Para tentar garantir posições e impedir o avanço das tropas inimigas, foram construídas trincheiras. As trincheiras, buracos assim, né? Espaços defensivos escavados na terra, formando corredores onde os soldados se abrigavam. Iniciava-se uma nova fase do conflito, que é a Guerra de Trincheiras. Certo? Vamos lá. Então, diante do equilíbrio de forças, os chefes militares passaram a adotar uma nova tática, a guerra de posições ou guerra de trincheiras. Nessa forma de combate, utilizada durante quase todo o conflito, eram abertas no terreno valas, né, abertas valas profundas e de grande extensão, protegida por rolos de arame farpados. Bom, aqui, então olha aqui umas imagens, né, como que era a guerra de trincheiras. Ali os combatentes mantinham fogo permanente contra o inimigo e se defrontavam com novas adversidades. Lama, frio, rato, doença. Tudo que você puder imaginar, eles tinham, né? Eles tinham ali na guerra de trincheiras. Complicado, né? Gente? Tá. Aqui. Um trechinho aqui pra vocês. Só um trechinho de como que é, então, a Guerra de Trincheira. Eu não coloquei áudio, porque tem uma música aqui, mas olha mais ou menos como que era, então. Eles ficavam nos buracos aí, né, e eles iam ficando ali dentro, né, e lutando. Então, quer dizer, dentro desses buracos que vocês estão vendo no vídeo, tinha de tudo, tinha rato, tinha doença, tudo que vocês imaginarem desse buraco. Vamos lá. Segunda fase. As trincheiras eram uma espécie de caverna em que os soldados faziam túneis, viviam, bombardeavam o inimigo com canhões de grande alcance e combatiam corpo a corpo quando era necessário. Então, na guerra de trincheiras, então, eles tinham túneis, tinham tudo lá de baixo. Terceira fase, então, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Né? Então, em janeiro de 1917, o governo da Alemanha decidiu desfechar uma ofensiva que privasse a Inglaterra de suprimento e forçasse a sua rendição. Os submarinos alemães torpedeavam todos os navios, tanto inimigo como neutros, que se aproximavam da Inglaterra.
Como os Estados Unidos eram o principal fornecedor dos ingleses, seus navios tornaram-se alvos dos alemães. Então os alemães atacaram os navios dos Estados Unidos porque os Estados Unidos mandavam material para a Inglaterra, eles forneciam material para a Inglaterra. Tal atitude precipitou a entrada dos Estados Unidos na guerra, os quais temiam também perder o mercado europeu, caso os alemães passassem a dominar o continente. Como os alemães estavam querendo dominar tudo, porque lembra que eu falei, a Alemanha estava crescendo e a Inglaterra estava com medo. Se a Alemanha crescesse e dominasse parte do continente, então ela ia começar a mandar material para todo mundo. E a Inglaterra estava bem preocupada com isso. E em contrapartida, a Alemanha estava atacando navios, atacando os navios dos Estados Unidos. Nisso você faz os Estados Unidos entrar. Porque você começa, você vê que os Estados Unidos não gostou nada dessa história. Em outubro, a Rússia abandonava o conflito após ver um processo revolucionário. Então, quer dizer, estava tendo a Revolução Bolchevique lá em 1917, na Rússia. Então, nesse momento, então, a Rússia sai e os Estados Unidos entram. Certo? Quando as tropas russas depuseram as armas, ocorreram negociações entre o novo governo e a Alemanha, que levaram à assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia abria mão do controle sobre a Polônia, Finlândia, Letônia, vários países, enquanto a Revolução Socialista assustava as elites das nações capitalistas. O conflito caminhava para o final. Quando a Rússia sai do conflito, porque é uma nação muito grande, vai resolver sua vida lá, né? Então aí fica difícil, porque daí você não consegue, a guerra não continua, porque ela é muito poderosa. Então ela saiu, danou tudo, né? Consequências da guerra, acordos de paz. A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim depois de ter provocado a morte, segundo estimativas, de 8 milhões de pessoas e deixado 20 milhões de inválidos e milhões de órfãos, desempregados e desabrigados. Além disso, milhares de jovens combatentes voltaram para suas casas com neurose de guerra, distúrbio psíquico que provocava alucinações e levou muitos à loucura. Terminados os combates, tiveram início os acordos diplomáticos para definir o novo mapa europeu e os termos da paz mundial. Então, quer dizer, você tem que terminar os pontos aí, né? De como que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer agora? Então, terminados os combates, tiveram início os acordos diplomáticos para definir o novo mapa europeu e os termos da paz mundial. O mais conhecido dentre esses acordos foi o Tratado de Versalhes, firmado em 1919. Então, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes, no caso o Ultimato de Versalhes, né? A Alemanha teve de devolver a Alsácia e a Lorena, dois países, né, que pertencem aos franceses. A Alsácia e a Lorena são dois países, devolveu aos franceses e ficou proibida de erguer fortificações na Renânia, região fronteiriça da França. Além disso, foi criado a Polônia, um corredor que atravessava a Prússia Ocidental e terminava no Porto Báltico de Danzig. A Alemanha perdeu suas colônias na África e o recrutamento militar foi proibido, para impedir o ressurgimento do militarismo. Seu exército foi limitado a 100 mil voluntários, sua marinha ficou restrita a uma força simbólica que não incluía submarinos. Tá, então vamos lá. O tratado estabeleceu ainda que fosse paga uma pesada indenização aos países invadidos. Ela foi considerada culpada pela guerra. A Alemanha foi duramente punida. Então a Alemanha paga até hoje, né, todas essas questões. Os alemães repudiaram o tratado, classificando seus termos como humilhantes e vingativos, destinado a manter a Alemanha enfraquecida economicamente, porque depois disso a Alemanha passou por maus momentos aí, depois desse tratado de Versalhes, certo? Então tá aí, a Alemanha foi o país que mais sofreu o maior número de sanções. O governo alemão teve de pagar a indenização de 132 milhões de marcos aos países vencedores dessa guerra. A Alemanha sofreu muito, certo? Quase acabando. Por proposta do presidente norte-americano Woodrow Wilson, em 1920 foi criada a Liga das Nações, a associação de vários países com sede em Genebra, na Suíça, destinada
a garantir a paz e a segurança mundial. Para quem não sabe, né, essa Liga das Nações hoje ela é considerada, ela é a ONU, né? Ela é onde a gente conhece como ONU. O Brasil, no caso da ONU, foi um dos primeiros países a se filiar nessa liga. Então aqui, vamos lá. Então, e nós temos então os 14 pontos de Wilson. Aqui. Então, em janeiro de 1919, aqui, representantes dos aliados reuniram-se em Paris para definir os termos da paz. Cerca de 2 milhões de pessoas alinharam-se nas ruas para receber e saudar o Woodrow Wilson, presidente estadunidense, e atirar-lhe buquês de flores. Wilson propôs 14 pontos para a paz mundial. Aí no livro de vocês estão vendo que tem essa parte roxa aqui, né? Eu vou ler só alguns dos pontos, dos 14 pontos de Wilson. Pactos de paz sem acordos diplomáticos secretos, liberdade absoluta de navegação nos mares e águas fora do território nacional, tanto na paz quanto na guerra. Abolição de todas as barreiras econômicas entre países, redução dos armamentos nacionais, revisão da política colonialista e observação dos princípios da soberania dos colonizados e colonizadores e por aí vai. Ciente de que os alemães, se tratados com dureza, poderiam retaliar, Wilson insistiu que poderia haver uma paz sem vencidos nem vencedores, mas o militarismo alemão, considerado por ele a principal causa da guerra, deveria ser eliminado. Para preservar a paz, defendia a formação de uma Liga das Nações, um parlamento internacional para solucionar futuras disputas. Diante dos 14 pontos propostos, coube a Clemenceau, primeiro-ministro francês, resumir a reação dos estadistas europeus. Até o bom Deus, que é todo-poderoso, se contentou com 10 mandamentos, e os americanos nos vêm agora com 14. Predominou que o dirigente italiano Vittorino Emanuele Orlando chamava de il sacro egoísmo, um egoísmo que ajudaria a gerar uma nova guerra. Quer dizer, os 14 pontos de paz de Wilson, eles acharam que foi assim, tipo, pesado demais, muito pesado, não foi uma coisa assim que seria fácil de ser seguida, não é tão simples assim, não é uma coisa fácil de se resolver. A guerra deixou a economia alemã arrasada, né? Já para os norte-americanos ela trouxe vantagens econômicas importantes. Durante o período em que se mantiveram neutros, eles tiveram lucros enormes com a venda de armas e alimento aos governos dos países envolvidos no conflito. Ao mesmo tempo, fizeram um vultuoso empréstimo aos governos da França e da Inglaterra. Dessa forma, ao terminar a guerra, os Estados Unidos haviam se transformado na maior potência econômica do mundo, passando a ocupar o posto que até então pertencia à Inglaterra. Então, tá vendo onde que veio o imperialismo norte-americano? Você se aproveitou da guerra enquanto ele estava neutro, porque enquanto a Alemanha não estava atacando os navios deles lá na Inglaterra, tá tudo bem. Na hora que atacou, então a coisa ficou feia, aí eles entraram na guerra. Eles entraram na guerra. Os aviões foram utilizados pela primeira vez com fins militares durante a Primeira Guerra. Então a Primeira Guerra Mundial foi uma mistura de tecnologia do século XX com táticas do século XIX. A guerra química e o bombardeamento aéreo foram utilizados pela primeira vez em massa nessa guerra. Outras informações aqui para vocês. Então a guerra gera aproximadamente 10 milhões de mortos e feridos no campo econômico mundial. Em 17 ocorre um fato histórico de extrema importância, né, que a gente já falou, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. Importantíssimo. Então os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes e esses países fortes restrições e punições, né? Quer dizer, na verdade você puniu muitos países, principalmente a Alemanha. Certo? Então todo esse material vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então está aqui, Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Já tem aqui, né? Aqui, ó, Europa antes de 1914. Então tá aqui, ó, a Europa como que ela era. Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Grã-Bretanha, França, Suíça, Itália. Aqui você tinha Albânia, Grécia, Sérvia e Montenegro, que não existe mais. A Áustria-Hungria,
E aqui você tem depois da Europa, depois de 1919. Aí você já percebe que tem uma mudança aqui no mapa. A Alemanha ela perde esse pedaço aqui, ela vai ser ainda mais dividida. Né? Tchecoslováquia vai ser criada aqui, você vai ser criada a Áustria, a Hungria. Aqui antigamente aqui a Áustria e a Hungria. Aqui pode ver que no amarelo aqui você tem dois, então você vê que a Romênia já existia, foi refeita aqui, né? A Iugoslávia, a Bulgária tinha um império um pouco maior aqui, também mudou. Então você tem aqui, ó, perdas do império, né? Um mapa bem interessante. Na Europa Central, novos estados, Tchecoslováquia, Lituânia, Látvia, Estônia, vários países nasceram depois desse conflito. Depois a gente acaba conhecendo eles. A Europa e seus novos países ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, tem vários mapas aqui que falam um pouco de como ficou ao final da guerra. Então, ao final da guerra, o mundo presenciou isolamento político norte-americano, crise econômica e perda da liderança mundial dos países europeus, expansão da economia norte-americana, declínio do liberalismo e ascensão dos regimes autoritários de direita, conquistas sociais e políticas, leis trabalhistas, sufrágio universal, quer dizer, a participação na eleição universal, e criação da Liga das Nações, no caso a SDN, né, a Liga das Nações, que foi importantíssima então, para a criação depois das Nações Unidas, certo? Então, Sociedade das Nações, a SDN, ela foi fundada em 1919, começou por agrupar 32 dos países vencedores da guerra. O principal objetivo da Sociedade das Nações era manter a paz no mundo. Apesar dos esforços feitos para defender a paz, a SDN não conseguiria esse objetivo por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Não teve jeito. Teve ainda como segurar isso. Certo? Então a Europa como ficou em 1923. Então, gente, um pouquinho do que é a Segunda Guerra Mundial. Tem um material, eu vou fazer o trabalho para vocês, eu vou pedir algumas coisas para vocês fazerem. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tentei fazer um resumão, deu 45 minutos de aula, né? Tudo bem, então. E ficamos por aqui. Agradeço a participação, fiquem em casa e até a próxima.